Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você, esteja também com toda a tua família. Que os céus se abram hoje para contemplar você e assistir você em todas as suas necessidades. Amados, até aqui a gente viu que existe uma missão para a gente. Até aqui a gente viu que o Espírito Santo é necessário, é essencial, é indispensável à nossa missão. Temos uma missão e precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não conseguiremos e não conseguiremos fazer a obra da conclusão da pregação do Evangelho. Eu disse na última mensagem, na mensagem de Jesus Cristo, que nós temos um ministério deixado por Jesus Cristo. Ou seja, nós somos a continuação do ministério de Jesus Cristo. E ele mesmo disse em João, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, ele disse que nós poderíamos fazer uma obra maior do que a que ele realizou. Inclusive, quando ele dá testemunho de João Batista, ele diz que o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. Então, nós temos uma grande obra a ser realizada. O próprio Neemias, a gente vai ver a mensagem de Neemias, a reforma em Neemias, a gente vai ver que Neemias, ele disse para os inimigos dos judeus que ele estava fazendo uma grande obra. Meu querido, minha querida, nós temos uma grande obra a ser feita neste mundo e precisamos desesperadamente e urgentemente do Espírito Santo. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Vimos que Jesus Cristo fez o que fez através do Espírito Santo, Pedro fez o que fez através do Espírito Santo, assim também como Estevão, assim como Filipe, todos eles, Paulo, todos eles foram ungidos e guiados pelo Espírito Santo, por isso conseguiram realizar grandes obras. E agora, no final do tempo, nós não apenas estamos continuando o ministério de Jesus Cristo, mas agora a urgência pede que a gente conclua a obra de Jesus Cristo. Não dá mais para a gente esperar, prolongar, adiar, procrastinar, não dá mais. É hora da gente concluir a obra. E para concluir essa obra, nós precisamos da chuva serôdia, nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso dizer para você que estou feliz por todos aqueles que estão assistindo a essa série, estão assistindo minhas mensagens e espero que você visite as playlists do canal. E na playlist do canal você vai encontrar aí boas séries, Daniel, Apocalipse, Revelações de Esperança, não é? Você vai encontrar a série A Verdade, a série O Juízo de Deus, as séries anteriores do Espírito Santo 2021, 2022, 2023. Então você vai encontrar várias playlists no canal e vale a pena você assistir os vídeos dessas séries que eu já apresentei anteriormente. Obrigado a você que compartilhou esse vídeo, obrigado a você que deixou seu like, obrigado a você que se inscreveu no canal e muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e é diante de Ti, Senhor, que desejamos viver para toda a eternidade. Diante do Senhor, nos colocamos porque Tu és Deus onisciente, ou seja, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece o nosso entrar, o nosso sair, conhece os íntimos desejos do nosso coração, nossas vontades, nossas rebeldias, nossos sentimentos, nossas escolhas. E nós agora queremos abrir o coração para que o Senhor não apenas contemple a gente, mas que o Senhor também faça um milagre em nosso coração, um milagre em nossa vida, tirando daí
tudo aquilo que atrapalha, que interrompe, que nos afasta, que nos separa do Senhor. Arranca de nós, ó Deus, tudo que é mal e coloca em nós o Espírito Santo. Pai querido, queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. E como teus filhos, ó Deus, temos um grande desafio em nossa vida, em nossa jornada neste mundo, que é testemunhar e glorificar e exaltar o nosso Deus. Então, Senhor, dá-nos a tua misericórdia, dá-nos o teu perdão, dá-nos, acima de tudo, ó Deus, o poder do Espírito Santo, para que a gente possa honrar, exaltar e glorificar o nosso Deus agora e para todo sempre. Nós somos fracos, temos falhado muitas vezes, por isso, ó Deus, não desista da gente. Não te volte contra nós, nem vire para nós as costas, mas, por favor, Senhor, compadece-te de nós, porque o Senhor mesmo disse, compadecer-me-ei de vocês, e das transgressões de vocês não me lembrarei. É a promessa do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Então, Senhor, cumpre a tua promessa em nossa vida. Mantenha os teus olhos voltados para a gente e contemple a gente com as tuas bênçãos. Assista-nos em todas as nossas necessidades. Faz um milagre também, Senhor, na vida daqueles que estão fraquinhos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão apostatados ou afastados do Senhor. Os pródigos da vida, que o Senhor visite hoje e traga de volta ao teu redil. Também aqueles que estão doentes, enfermos, seja em casa ou no hospital, ou nos hospitais, que a mão do Senhor traga vitória e cura a todos eles, de acordo com a tua vontade. Precisamos de um milagre em nossa vida, Senhor, mas acima de tudo precisamos da bênção maior, a bênção do Espírito Santo. Então, dê-nos o Espírito Santo, dê-nos a chuva cerúlea e dê-nos capacitação ou habilidade para testemunhar do Senhor poderosamente nesses dias finais, a fim de concluirmos a pregação do Evangelho em todo o mundo, a fim de que Jesus Cristo volte logo para nos levar para o reino dos céus. Estamos nas tuas mãos e agora pedimos que o Espírito Santo, Deus Consolador, o bom Espírito Santo nos ensine, nos oriente, nos ilumine para a compreensão e prática da tua palavra. Nós o adoramos, nós te agradecemos, nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, Jesus Cristo veio salvar. A missão dos discípulos era salvar, mas aí, nossa série, nós precisamos ver um pouquinho a questão das reformas ao longo da jornada de Deus com seus filhos. Os filhos de Israel saíram do Egito, e aí nós vamos ver que o povo, infelizmente, se rebela contra a vontade de Deus, e Deus vai lutar com esse povo. O povo vai se dividir em duas nações, nação do sul, nação do norte, e essas duas nações começam a fazer guerra entre si. Você vai encontrar aí, 1 Reis, 2 Reis, a guerra entre o norte e o sul era constante. Houve guerra entre Baasa e o reino do sul, entre Acabe e Roboão, entre todos os reis do sul e os reinos do norte. Aí houve guerra entre eles. Era uma coisa triste, lamentável. E o que acontece, meu querido, é que nesse período Deus vai levantar aí para o reino do norte um jovem chamado Elias. Leia comigo aí, capítulo 17 do 1 Reis. Deus vai levantar um profeta, e a função desse profeta é trazer uma reforma ao reino do norte. Deus não abandona seus filhos, por favor. Muita gente pensa que Deus abandonou o reino do norte. Não. Ao contrário, Deus escolheu Jeú, né? Deus escolheu Eliseu para suceder Elias. A gente vai estudar um pouquinho a reforma em Eliseu, mas precisamos agora entrar num período em que o Israel se vê completamente apostatado, completamente preso à idolatria, e Deus vai usar seus servos
para trazer de volta o seu povo aos seus braços de amor. Isso é um Deus de misericórdia, que não só conhece o presente do povo, mas ele conhece o futuro, ele conhece a necessidade desse povo de fazer um retorno, se converterem de volta ao Senhor. E a mensagem de Oséias, por exemplo, que é uma mensagem diretamente relacionada ao Reino do Norte, a mensagem é: convertei-vos. A mensagem de Joel, capítulo 1 e 2, é: convertei-vos. A mensagem de Amós já foi para o Reino do Sul, mas a mensagem era: convertei-vos. A mensagem de Zacarias é uma mensagem de purificação, de conversão e de santificação. Então Deus sempre trabalha para o bem dos seus filhos. Deus trabalha para a gente, porque Deus não tem interesse em que ninguém se perca. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus diz que não tem interesse na morte de ninguém, mas que todos alcancem o arrependimento. Então Deus vê a idolatria dos filhos de Israel, especialmente o Israel do Norte, e então ele vai levantar um profeta. E Elias foi tão importante, meu querido, que Elias vai ser comparado, João Batista vai ser comparado a Elias, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu em 1844, vai ser considerada o segundo Elias, o terceiro Elias, desculpe. O primeiro Elias para o Reino do Norte, lá na época de Acabe, né? Por volta do ano 950, 940, nós temos aí o reinado de Acabe. Então Deus levanta um filho, um profeta, um mensageiro para trazer advertência, para trazer cura ao seu povo. Deus depois vai levantar João Batista para trazer uma reforma também para a chegada de Jesus Cristo. E depois nós temos agora a Igreja Adventista do Sétimo Dia como o terceiro Elias, que vai preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Então nós precisamos estudar um pouquinho essas reformas. É lógico que a reforma de Elias apenas começou a reforma, e a reforma vai ser, digamos assim, concluída em Eliseu. Depois o povo voltou à idolatria, nós vamos ter uma reforma em Neemias, e depois nós vamos ter uma reforma em João Batista. Então nós vamos estudar separadamente cada uma dessas reformas e o ponto relevante de cada uma delas para a nossa série O Espírito Santo 2024. Vamos começar com Elias aí, capítulo 17. O povo estava cheio de idolatria, você vai encontrar aí no capítulo 16, adorando a Baal, exaltando a Baal como Criador, como Deus que manda a chuva, que manda as colheitas fartas, a fertilidade não só para a terra, mas também para os animais. Então o povo estava aí bem arraigado na idolatria e adoração a Baal. E agora Deus vem e levanta um profeta chamado Elias. Leia comigo o capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja presença ou perante cuja face eu ando ou eu estou, nem orvalho nem chuva cairá nestes dias, nestes anos, segundo a minha palavra. Essa é uma frase tremendamente dura, mas totalmente relevante do ponto de vista da nossa série. Bem, vamos continuar lendo aí. A gente vai voltar nessa frase aí. Veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retire-se daqui e vá para os lados do Oriente e esconda-se junto à torrente de Querite, junto à fronteira do Jordão. Você vai beber da torrente, e ordenei aos corvos que ali te dê o alimento, ou que ali te sustente.
Foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à fonte de Querite, fronteira do Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne à tarde, e ele bebia da torrente. Passou alguns tempos, 1 ano mais ou menos, então a corrente secou. Por volta de 8 a 12 meses, Elias ficou ali preso na torrente, ou preso, escondido junto à fonte de Querite. E Deus usou os corvos, ave de rapina, não é? Para trazer para ele de manhã pão e carne, e à tarde pão e carne. E ele bebia da torrente. Ou seja, Elias se alimentava só 2 vezes por dia. Ele era sustentado aí durante um tempo, provavelmente entre 8 e 12 meses, ele ficou ali escondido até que a fonte secou. Imagine você ficar junto a uma corrente dessa aqui, ó. Aqui não, se passar 1 ano sem chover, não vai secar. É porque a nascente aqui, as nascentes desse rio aqui, desse riacho, elas são muito boas. Então as nascentes independem das estações. Lógico que ela vai ficar mais fraquinho, o rio vai ficar, vai diminuir o fluxo, mas ele não vai secar totalmente. Até setembro agora, por exemplo, que nós vamos passar 6 meses sem chuva, então ele vai ficar aqui nesse nível aí, ó, que você está vendo, ele vai ficar nesse nível aí. Imagine 6 meses. Depois pode passar mais 6 meses. O ano passado nós tivemos chuva só no final de novembro, né? Pouca chuva em novembro. Dezembro não tivemos chuva, mas o rio ele realmente não perdeu esse fluxo dele. Mas na época de Elias, a nascente secou. Então, por volta de 8 a 12 meses, a torrente secou. Agora, meu querido, nós temos aqui 2 mensagens nesse texto para a gente. A primeira é que Elias, ele, usando a autoridade como se fosse o próprio Deus, versículo 1, ele diz, segundo a minha palavra, não chove. Quando Elias diz, segundo a minha palavra, na verdade não é Elias que está falando, quem está falando é o Espírito Santo. Às vezes a gente costuma dizer que Elias foi quem determinou que não chovesse. Quem era Elias? Elias era um ser humano. Agora, ele orou a Deus. E Deus usou a boca de Elias para dar uma mensagem a Acabe. Acabe era adorador de Baal. Baal é o que manda chuva, Baal é o que dá fertilidade às árvores, aos animais, para que a gente tenha colheitas fartas. Baal é que traz fartura. Baal criou todas as coisas. Aí o que acontece? Deus vai dizer através de Elias, o Espírito Santo vai dizer através de Elias, segundo a minha palavra, não chove nos próximos anos até que eu ordene que chova novamente. Quem está falando aqui é Elias? A palavra é de Elias? Não, a palavra é de Deus. Agora, Elias é uma autoridade que está cheio do poder do Espírito Santo para falar isso aqui. Agora, 2 coisas que a gente tem que aprender aqui desse texto aqui de Elias. Se Elias falou, é porque ele tinha comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa, meu querido. A gente jamais vai poder falar em nome de Deus se a gente não conhece a Deus. O grande dilema e o grande problema do nosso cristianismo moderno é que a gente está habituado, digamos assim, ou acostumado a tradicionalmente seguir regras, costumes, tradições, ensinos. E o que acontece? Muitas vezes nós mesmos não temos uma experiência pessoal com Deus. O que acontece aqui? Elias, quem era Elias? A gente não sabe de onde ele surgiu. Só diz que ele era da região de Gileade. Na região de Gileade, era a região dos Moabitas, região dos Amonitas, região do povo em que Moisés tomou aquela região ali. Eram cerca de 65 cidades na região de Gileade e deu aos filhos de Israel
E depois a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Manassés, meia tribo de Manassés, a própria tribo de Gileade vai se estabelecer ali. E essa região era uma região um pouco distante, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte. Eles ficavam ali nas intermediações entre uma e outra, mas eles pertenciam ao Reino do Norte. E ao pertencer ao Reino do Norte, esse povo estava ali preso à idolatria do Norte. E então Deus levanta um servo. Lembra da mensagem de Ezequiel capítulo 9? A mensagem de Ezequiel capítulo 9 é que Deus tem no meio do povo ali, dos idólatras, de toda a idolatria do capítulo 8 de Ezequiel, Deus tem aqueles que estão gemendo, suspirando, que não estão satisfeitos, que estão querendo mudança, que estão trabalhando para que haja um reavivamento, uma reforma no meio do povo de Deus. E esse era Elias. Diz o livro Profetas e Reis que Elias era um homem de oração, de consagração, que ele buscou a santificação diante de Deus. E agora Deus, ao Elias buscar essa conversão pessoal, essa purificação pessoal, essa santificação pessoal, Deus o levanta como seu instrumento para, através de Elias, começar uma grande reforma no Reino do Norte de Israel. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo, meu querido. Quando a gente lê essa frase aqui, é até chocante Elias dizer, leia de novo comigo o versículo 1, né? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então aqui não é Elias que está falando, é o Espírito Santo. Lógico que o instrumento é humano. O vaso é de barro, mas a palavra é de Deus. Paulo vai dizer isso, né? Os Coríntios, ele vai dizer que nós somos os vasos, os instrumentos de Deus. A vontade de Deus, a palavra é de Deus. Agora o instrumento é humano. Vamos ler Tiago. Observe aí. Cuidado para que você e eu, às vezes todos nós corremos o risco de achar que, por exemplo, Elias não era um homem comum, mas a Bíblia diz que ele era um homem comum. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5, a partir do verso 16, está escrito assim, ó. Verso 16 assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração tem muito poder. A oração de um justo tem muito poder. E Elias era esse homem de oração. Veja o verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos que nós. E ele orou a Deus. Com instância, essa expressão aqui, com instância, Elias suplicou diante de Deus para que Deus cumprisse a promessa, cumprisse a palavra. E Deus disse em Números, Deus disse em Deuteronômio, Deus disse em Levítico, que se o povo se rebelasse contra Deus, especialmente nas maldições lá de Deuteronômio capítulo 28 e 29, Deus disse que se o povo se rebelasse contra Deus e caísse na idolatria, Deus ia cerrar os céus para que não chovesse sobre a terra. E agora Elias, na sua comunhão pessoal com Deus, ele vai dizer para Deus, Senhor, é hora de o Senhor cumprir sua palavra. Então eu vou lá em Acabe e vou dizer para ele que não vai chover. E agora o Senhor cumpra a sua palavra. Elias pede para Deus cumprir a palavra. Então agora o Espírito Santo vai usar Elias para dizer a Acabe, não chove. Elias, nesse momento, ele se torna a pessoa do Espírito Santo diante de Acabe. Ele se torna o instrumento do Espírito Santo diante de Acabe. Assim como o povo viu o rosto de Estevão como o rosto de anjo, agora Acabe vê em Elias
um servo de Deus. O povo vê em Elias um anjo de Deus, o mensageiro de Deus, falando pela própria boca de Deus. Quando leia comigo 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Quando Davi diz que o Espírito Santo fala em nossa boca, é isso. É o que acontece aqui em Elias. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que observar nesse texto aí, né? Nós temos duas coisas para aprender aí, né? E depois duas coisas também nesse versículo 1. Duas coisas do texto e duas coisas do versículo 1. Capítulo 3, versículo 3 disse, capítulo 2, 23, versículo 2. O Espírito Santo fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha boca. Então quem falou não foi Elias, quem falou foi o Espírito Santo. E Acabe entendeu o recado. Porque Acabe estava em afronta contra Deus. Acabe estava em rebelião contra Deus. E aqui em Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias era homem fraco, semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que Deus cumprisse a sua palavra. Meu querido, minha querida, você conhece a palavra? Você pode reclamar a promessa de Deus na palavra? E outra coisa, eu até disse numa mensagem anterior, nós podemos questionar a Deus. Nós podemos arguir com Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus mesmo chama para a gente sentar com Ele e questioná-lo. Arguí-lo. Cobrar de Deus, de acordo com a palavra. Agora, para eu fazer isso, para você fazer isso, para nós fazermos isso, nós temos que olhar para Elias. Porque Elias, nesse contexto, ele deixa de ser comum, ele passa a ser um homem extraordinário. Porque diz o texto que ele era um homem de oração. E não era um homem de oração assim, era um homem de oração fervorosa. Era um homem de oração que gastava, ele chorava diante de Deus para que houvesse uma reforma no meio do povo de Deus. Ele chorava, ele clamava, ele lamentava, ele gritava diante de Deus pedindo mudança. E acredite, no livro Preparação para a Chuva Ser Hoje, está escrito que quando a igreja tiver esse sentimento de Elias, Deus contemplará a sua igreja. Aliás, está escrito que o Espírito Santo virá como resposta da oração. Que oração, Renivaldo? A oração de Elias. A oração que pede mudança, a oração que pede transformação, uma oração que pede conversão, purificação, santificação. Elias ora. E agora ele se coloca diante de Acabe, porque o Espírito Santo o impulsionou, levantou Elias para falar diante de Acabe. Assim como Deus levantou João Batista para falar diante dos judeus, assim como Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para falar nesses últimos dias, a verdade de Deus não vai ser derrotada. O diabo vai ser derrotado nesses últimos dias e ele precisa de um povo que fale a verdade. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 5. A verdadeira igreja, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que têm os mandamentos de Deus e a fé, o testemunho de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Então nós temos essa questão aí. Então Elias, ele é um instrumento do Espírito Santo. A palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, o recado é de Deus, a vontade é de Deus, o propósito é de Deus, o plano é de Deus. Elias apenas cumpre a vontade, o plano, o propósito de Deus. Segunda coisa, meu querido, e aqui eu quero falar para você que tem lutado aí para aceitar o Evangelho, e você coloca obstáculo. Como é que eu vou fazer se eu aceitar o Evangelho? Como é que Deus vai fazer comigo? Como é que eu vou fazer? Diz o texto aí, ó. A palavra de Deus, Elias foi, pregou em nome de Deus. Agora Deus disse, agora a responsabilidade é minha. Deixa o resto comigo. Se tem uma coisa que eu aprendo aqui, meu querido, é que a gente precisa aprender a depender de Deus. Elias
ele busca a Deus em oração, ele se consagra, ele se santifica através do Espírito Santo, e agora ele se coloca como instrumento na mão de Deus, e agora ele vai para pregar fazendo a vontade de Deus. E agora, Senhor? Ele sabe que vai ter oposição, vai ter perseguição. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, que nesses dias finais o diabo se levantará para criar leis e mandamentos, costumes e tradições para impedir a verdade, para destruir a verdade. Haverá uma guerra, meu Deus, haverá um Armagedon, a guerra da mentira contra a verdade, a guerra da verdade contra a mentira. Leia Apocalipse, capítulo 12, e capítulo 13, capítulo 17. Vai haver um Armagedon. Vai haver uma luta. Então Elias pregou, e agora Deus diz, é hora de você se esconder. É hora de você fugir. Mas, Senhor, eu vou para um lugar que não tem ninguém. Lembra que Filipe foi para a estrada deserta? Agora Deus chama Elias para ir para o rio Querite, o ribeiro de Querite. Querite é uma pedrinha, né? E é uma pedrinha que precisa ser lapidada. Então Elias vai para o Querite dele, para ser lapidado na escola da dependência de Deus. O texto de 1 Reis, capítulo 17, é um texto que nos convida a, primeiro, nos consagrar a Deus, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo fale através da gente, o Espírito Santo leve a mensagem através de nós. E segundo, é um texto que nos mostra que a gente precisa entrar na escola da dependência de Deus. Elias vai aprender a esperar. A chuva não faltou para Elias, a chuva faltou também para Elias. A água também secou para Elias. Mas Deus disse, eu vou sustentar você. Eu vou dar a você, a sua água será certa, o seu pão lhe será dado. Nos últimos dias Deus promete a mesma coisa, meu querido. Não sei se eu vou achar o texto, mas eu posso deixar na primeira descrição do vídeo. Para mim que está no capítulo 33 de Isaías. O teu pão te será dado e a tua água será certa. Deus não falha em suas promessas. Capítulo 33, versículo 15 a 17, está escrito, olha. O que anda em justiça e fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não vir falar do mal e de falar de homicídios, que fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas da rocha lhe serão refúgio, o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Na época de Elias, Elias foi chamado por Deus para implementar uma grande reforma. E Elias se sentiu sozinho. Embora a gente sabe, depois a gente vai saber, lá em 1 Reis capítulo 20, que existia junto com Elias 7.000 que estavam também orando, clamando a Deus por essa reforma. Meu querido, nesses dias finais, você pode ter certeza que Deus tem um povo, Deus tem uma multidão de pessoas clamando, buscando mudança, buscando a consagração, buscando o reavivamento, buscando a reforma, porque não estão satisfeitas com este mundo, mas querem a transformação da sua mente, do seu coração, para ver Jesus Cristo voltar e para concluir a pregação do Evangelho neste mundo. E para esses aqui, e se você hoje ainda não aceitou o Evangelho, se você ainda não abriu o coração a Deus para seguir a sua vontade e a sua verdade, o Espírito Santo está falando com você hoje. É hora de você deixar Deus conduzir tua vida pelo caminho dele, pela vontade dele, pelos propósitos dele, pelos planos dele. E se você tiver coragem de se colocar nas mãos de Deus, para depender de Deus, para fazer a vontade de Deus, ele vai sustentar você. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14 diz: eu sou o Senhor que te sustenta.
Se você se prontificar a guardar os mandamentos de Deus e fazer toda a vontade de Deus, inclusive o sábado, Deus diz que o teu pão te será dado, a tua água será certa. Ele vai sustentar você com a herança de Jacó, teu pai. Deus não falha. Então você pode pegar a Deus pela palavra. Senhor, eu vou observar a tua lei. Eu vou guardar teus mandamentos. Agora eu quero que o Senhor me dê a alegria de não faltar o pão de cada dia na minha casa. Não faltar o meu sustento. Salmo 37, verso 25, Deus diz, Davi disse, fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Prove a Deus, meu querido. Se Deus prova você, também prove a Deus. Agora não escolha o caminho da rebelião, o caminho da desobediência. Elias, vá para o Querite. Querite é pedra que precisa ser lapidada. Pedra, uma pedrinha que precisa ser moldada, que precisa ser quebrada, lapidada, esculpida. Então Elias vá para o Querite. Deus queria esculpir o caráter de Elias, a mente de Elias, a personalidade de Elias. Então vá para o Querite. Você já fez a sua parte. Deixa o resto comigo. Muitas vezes, e isso acontece até comigo como pregador, às vezes a gente prepara um sermão, a gente espera uma resposta positiva. Tem dia aqui que eu faço uma mensagem aqui, eu digo, Senhor, que mensagem poderosa, mas ela foi poderosa para mim, e às vezes a resposta do público, das pessoas que assistem o meu canal, é tão vaga, tão distante, tão insignificante, que eu digo, Senhor, o que aconteceu? É porque a mensagem era para mim. Deus queria falar comigo. E lógico, alguns poucos vão também tirar proveito da mensagem e vão crescer espiritualmente com a mensagem, mas a mensagem era para mim. Então Deus tem um Querite para você. Assim como Ele tem uma estrada deserta para você. Agar foi para o deserto e lá no deserto Deus foi falar com Agar. Isaías foi para o templo, e lá no templo, sozinho, adorando a Deus ali, de joelhos, clamando, pedindo a Deus mudança para apagar seus pecados. Então, Deus manda uma brasa viva do altar para purificar Isaías. Cada um de nós tem o seu Querite, meu querido. Cada um de nós tem a sua estrada deserta, mas a verdade é que Deus, Ele chama você para uma missão. E se você se colocar nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, Deus vai usar você para fazer o extraordinário. E depois Ele pode levar você para o Querite, para o momento da lapidação, da transformação, da mudança na tua vida, da dependência. A mensagem de Elias é uma mensagem de reavivamento, de reforma, mas acima de tudo é uma mensagem de dependência. Você e eu precisamos aprender a depender de Deus. E Elias, vá para lá que eu vou sustentar você. Não importa onde você for, eu vou estar com você. Quando o rio secou, a gente vai encontrar aí no capítulo 17, a partir do versículo 7, Deus disse, agora vá para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que sustente você. E o que é que a viúva tinha em casa, meus queridos? A viúva tinha o quê? 2 gravetos e um punhado de farinha para fazer um pão para ela comer com seu filho. Depois que comessem aquele pão, ela diz o texto, ela mesma diz que esperava morrer. Depois que comesse aquele pão, ela esperava morrer. E aí Deus diz para Elias, vá para a casa dela que eu vou sustentar você. E aí Elias vai dizer para aquela mulher o que Deus disse para ele, eu vou sustentar você, não vai faltar nada para você. Então Elias repete a promessa para a mulher, mulher, me dê do pão, faça 2 pães, um para você e o seu filho e um para mim, porque da botija não vai faltar farinha e do pote de azeite não vai faltar azeite, até que chova sobre a terra. Deus prometeu sustentar Elias, e agora Elias diz que Deus vai sustentar a viúva. Mas Deus disse que a viúva ia sustentar Elias. Agora Deus vai usar Elias para levar a verdade para aquela mulher, para que também ela aprendesse a depender de Deus. A mulher só tinha um pedaço de pão, um pouco de farinha e 2 gravetos para fazer um pão no borralho, para comer com seu filho e esperar a morte.
E agora Elias diz: o Deus de Israel diz para você que da sua botija não vai faltar a farinha e do seu pote de azeite não vai faltar azeite, até que chova sobre a terra. Então Deus é um Deus que cumpre a sua palavra e você pode provar a Deus. Você pode colocar Deus na berlinda e pedir para Ele cumprir a sua palavra. Agora, meu querido, faça isso se você estiver vivendo de acordo com a palavra. Elias só vai poder dizer para Acabe que não vai chover porque Elias conhecia a palavra e Elias estava vivendo de acordo com a palavra. Isso é obra do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, não existe vida espiritual sem o Espírito Santo. Não existe reavivamento sem o Espírito Santo. Não existe reforma sem o reavivamento. Nós precisamos do Espírito Santo para modificar a nossa vida, para fazer uma grande mudança em nosso coração. E aí, nós vamos para o capítulo 19, porque Elias vai desafiar o povo agora para essa reforma. Vamos para 1 Reis, capítulo 19, porque Elias vai chamar o povo, ele vai chamar o pecado pelo nome, não é? E ele vai levar o povo a uma reflexão. O livro Patriarcas e Profetas diz que Elias apenas começou a reforma. A reforma de Elias, na verdade, ela não foi uma reforma completa, porque houve esse período de seca e logo depois Elias vai ser substituído por Eliseu, e Eliseu é que vai continuar a reforma, ou concluir a reforma de Elias. A gente vai ver um pouquinho de Eliseu na próxima mensagem, mas eu quero que você se concentre agora na ideia de que Elias é um servo de Deus para começar uma grande reforma. E Elias é utilizado como símbolo de todas as reformas do povo de Deus ao longo da história. Em João Batista, nós encontramos o segundo Elias. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós encontramos o terceiro Elias, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Nós encontramos aí a terceira reforma. E Deus está chamando a igreja, Deus está chamando o seu povo para uma grande obra de reavivamento e reforma nesses dias finais, por causa do mundo, por causa do Evangelho, por causa das pessoas que precisam conhecer o Evangelho. E Deus quer usar a sua igreja, o seu povo, o remanescente dos últimos dias, os que têm os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E o diabo está trabalhando para destruir as leis, os mandamentos de Deus, inventando culturas e filosofias para que o povo se desvie da verdade. Então Deus tem que levantar esse povo, para que esse povo pregue a verdade. Capítulo 18, Elias se apresenta diante de Acabe, né? E aí, o verso 18... capítulo 18, a partir do verso 18, diz assim: eu não tenho perturbado a Israel. O Acabe diz que Elias é o perturbador de Israel, e Elias diz: eu não tenho perturbado a Israel, mas você e a sua família, porque tem levado o povo a deixar a Deus e adorar aos Baals ou os Baalins. A partir do verso 20, então Elias convoca o povo de Israel, e o rei Acabe, e os profetas de Baal, os profetas de Áxera. Então leva todos para o monte Horebe, e ali no monte ele vai pregar. Agora vocês têm que fazer uma escolha. Baal é Jeová, vocês devem adorar a Baal. Deus é Jeová, o Senhor é Jeová, então vocês devem adorar a Deus. Se Deus é Jeová, então adore a Deus. Se Baal é Jeová, adore a Baal. Então vamos provar, vamos ver agora quem é o Deus verdadeiro. Onde está a verdade? Meu querido, existe uma verdade, e essa verdade é insubstituível, ela é imutável, ela é eterna como o próprio Deus. Porque Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, a lei de Deus é a verdade, os mandamentos de Deus são todos verdade. Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ela não muda. Nós precisamos entender de uma vez por todas: ou Baal é Deus, ou ele não é Deus. Ou Jeová é Deus, ou ele não é Deus. Então escolham agora, vocês precisam tomar partido: adorar Baal ou adorar a Deus. E aí o que acontece, meu querido, é o seguinte: a partir do verso 20,
Então aí vem o desafio da prova entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. Eu daria uma mensagem aqui, o texto do capítulo 20, mas eu quero resumir isso aqui por causa do objetivo da nossa mensagem, que é a questão da reforma, a questão do reavivamento. O altar de Deus estava destruído. O altar de Baal estava plenamente aceso, em vigor, efervescente, adoração a Baal, aos Baalins, a Áshera e tantos outros ídolos lá que o povo adorava. Então o altar de Baal estava queimando. Agora Elias vai restaurar o altar de Deus. Aqui está a questão da reforma, meu querido. Observe aí, a partir do versículo 27, versículo 29, né? A partir do verso 29, passado o meio-dia, profetizaram até a hora nona e nada aconteceu. Aí verso 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E aí diz o texto, né, versículo, todo o povo se achegou a ele e Elias restaurou o altar de Deus. A verdade de Deus seria restaurada, seria reedificada, seria ressuscitada a partir de 1844. A verdade de Deus que foi jogada por terra em 538, depois de Jesus Cristo, a verdade de Deus que foi mofada, que foi zombada, que foi rejeitada durante toda a Idade Média, durante 1260 anos, ela vai ser restaurada em 1844. A gente vai ver isso no terceiro Elias, né? E aí eu preciso concluir a leitura aqui para a gente fazer um apelo a todos nós. Deus estava restaurando o altar. Deus estava trazendo um reavivamento. Deus estava trazendo uma reforma no tempo de Elias. E a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Restaurar o altar aqui, meu querido, é restaurar a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a ligação com Deus. Nós precisamos de uma renovação da nossa fé, da nossa esperança, do nosso relacionamento com Deus. Não dá para a gente continuar se relacionando com Deus como a gente costumava se relacionar anteriormente. É preciso que haja uma mudança em nosso coração, em nossa vida. E isso começa com a comunhão pessoal. O altar. Como é que está teu altar? Então você precisa do Espírito Santo para restaurar esse altar. Restaurar teu relacionamento com Deus. E Deus está pronto, disposto a te dar o Espírito Santo para renovar esse relacionamento contigo. Elias restaurou o altar do Senhor que estavam ali. E ele tomou as 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, a qual o Senhor havia dito que se chamaria pelo seu próprio nome, e com aquelas pedras edificou o altar do Senhor em nome ao Senhor. E depois disto, ele fez um rego ao redor do altar e mandou colocar o holocausto sobre o altar, e depois mandou jogar água sobre a lenha, depois da lenha o sacrifício, depois do sacrifício a água. E agora ele ora a Deus. Baal não apareceu. Baal não respondeu às orações dos seus servos, dos seus profetas e do povo. O próprio povo estava ali orando a Baal. Queremos que Baal prove que é verdadeiro. Então vamos pedir a Baal. Senhor, mostra teu poder. Mostra que o Senhor é verdadeiro. Mostra que o Senhor faz coisas maravilhosas. Mostra que o Senhor é o Deus da fertilidade, o Deus da bondade, das colheitas, das chuvas. 3 anos e meio não tinha chovido nem uma gota, segundo a palavra do Senhor, falada através de Elias. E agora Elias vai restaurar o altar, vai edificar o altar com as pedras. Essas 12 pedras aqui você pode colocar o que você quiser: oração, testemunho, estudo da Bíblia, purificação, santificação, conversão, o que você quiser colocar aí, tá bom? Essas pedras lembram os pilares do relacionamento com Deus. O teu altar, meu querido, você precisa edificar seu altar, edificar sua fé. Se você for lá para Paulo, em Efésios capítulo 6, você vai ver que Paulo vai falar um monte de coisa lá que você precisa para edificar a sua fé. Escudo,
a palavra, o Espírito Santo, a oração. Ele vai falar um monte de coisa aí. Espada. Cuidado para que você não perca de vista os pilares da edificação espiritual que Deus coloca na tua vida. Os dons espirituais, você pode colocar aí de acordo com o seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai guiar você na compreensão completa do texto aí, se você aplicar isto à sua vida. Então Elias coloca agora a água. A água é o Espírito Santo. Manda vir água, chuveiros de água. O povo estava sem chuva e o povo precisava de chuva. E nós precisamos da chuva do Espírito Santo. Nós precisamos de um reavivamento, meu querido. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos concluir a pregação do Evangelho. Nós precisamos de aguaceiros do Espírito Santo. Isaías capítulo 59, verso 17 em diante. Nós precisamos da enxurrada do Espírito Santo para lavar nossas impurezas, nossa sujeira, e nos dar poder para concluir a pregação do Evangelho. E agora, quando Elias banha o sacrifício com a água, ele ora a Deus: Senhor, manda fogo. Manda fogo e queima esse sacrifício. Queima os nossos pecados, queima nossas impurezas, queima a nossa idolatria, queima a nossa sujidade, toda a nossa transgressão, nossa rebelião, queima tudo, Senhor. E aí Deus queimou até o altar. Deus queimou as pedras. Deus queimou a carne. Deus queimou a água. Deus queimou a lenha. Deus queimou as pedras. Deus queimou a água. Deus queimou tudo. E agora o povo cai. Lê o finalzinho aí, né? O finalzinho, o povo cai diante de Deus e diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus. Só Deus é Jeová. Ou só Jeová é Deus. Meu querido, essa reforma não foi completa, eu disse para você. A gente tem que continuar estudando aí o livro de Eliseu, o livro de Reis, para a gente encontrar agora a continuação dessa reforma. Quais foram as mudanças a longo prazo? Porque aqui muita gente, e a gente tem que entender que essa reforma de Elias, ela parece muito abrupta. E toda reforma, quando ela é muito abrupta, ela é rápida, ela é apressada, ela é não planejada. Se bem que aqui tudo foi planejado por Deus, né? Mas ela vai ter um efeito não duradouro, não muito duradouro. Mas a gente vai encontrar agora em Eliseu uma reforma mais duradoura. A gente vai estudar isso em Eliseu, tá bom? Na próxima mensagem a gente vai continuar estudando sobre isso. E a pergunta para mim, para você agora, para a gente orar é: você quer participar desse movimento de reavamento, de reforma? Você quer ser um instrumento do Espírito Santo nesses dias finais para falar a quem for preciso? Você quer se colocar nas mãos de Deus para depender inteiramente de Deus? Você quer entregar sua vida a Deus para que deixar Deus conduzir você de acordo com a vontade dEle, os planos dEle, os propósitos dEle? Então ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui, e nós precisamos que o Senhor restaure a nossa vida. Restaure o nosso coração, restaure os nossos sentimentos, restaure a nossa vida espiritual, restaure, Senhor, a nossa mente, nossos desejos, reaviva a nossa fé, reaviva os nossos sonhos, reaviva a nossa esperança de estar contigo no céu. Converte a gente, Senhor, purifique a gente, santifique a gente, porque nós queremos ser instrumentos do Espírito Santo para concluir a pregação do Evangelho neste mundo. Portanto, meu Deus, aceite a gente, como o Senhor aceitou Elias, e ajude-nos, ó Deus, a depender do Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.